Vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 16, a partir do 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Olha que interessante, outros presos os escutavam, eles estavam prestando atenção. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, porque ele estava dormindo, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, ele estava com a sua espada, tirou a espada e quis matar-se. Ele quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo. Aqui crê no sentido de entregar a vida para Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra, quer dizer, pregaram para ele a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, na casa do carcereiro. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Olha, irmãos, depois da conversão, o que acontece, né? Lavou-lhes os vergões. O carcereiro lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Já foram batizados ali na hora. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e ainda levou Paulo e Silas para almoçar com ele. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Os irmãos viram aqui que experiência maravilhosa vivida pelo carcereiro de Filipos. Vivida pelo carcereiro de Filipos. Irmãos, Deus usa maneiras para trabalhar. Deus usa maneiras para fazer a sua obra. Ele usa determinadas atitudes, ele usa determinadas estratégias que muitas vezes nós não imaginamos, muitas vezes nós não pensamos, né? E vocês viram aqui que Jesus usou um terremoto para que aquele carcereiro fosse salvo. Não somente ele, mas toda a sua família, toda a sua casa. A Bíblia Sagrada diz aqui que depois do milagre de nenhum preso ter fugido, nem Paulo e Silas terem fugido, vocês viram aqui que o carcereiro faz a pergunta para Paulo e Silas, dizendo: o que é necessário que eu faça para me salvar? Porque ele viu que aquilo ali foi um milagre que aconteceu. De repente as paredes são derrubadas, as paredes do presídio são derrubadas, as paredes da cadeia são derrubadas e ninguém foge. E ele viu que aquilo ali foi um milagre. E ele sabia que Paulo e Silas serviam ao Deus Todo-Poderoso. Então foi quando ele faz essa pergunta para Paulo e Silas, dizendo: o que é necessário que eu faça para eu ser salvo? O que é necessário para eu também assumir esse Jesus que vocês têm?
O que é necessário que eu faça para eu me tornar um verdadeiro cristão também na presença de Deus? Então foi quando Paulo respondeu para ele: é uma coisa simples, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E irmãos, esse crer no Senhor Jesus foi no sentido assim: olha, carcereiro, aceite Jesus como seu Salvador, entrega a sua vida para Jesus e você será salvo. Não somente você, mas a salvação sua vai atingir toda a sua casa. E olha, irmãos, a prova de que aquele homem realmente foi salvo, a prova de que aquele homem realmente passou por uma experiência de uma verdadeira conversão na presença de Deus, está no versículo 32 em diante aí. E lhe pregaram a palavra do Senhor, pregaram para ele a palavra do Senhor, e pregaram também para todos os que estavam em sua casa. Paulo e Silas, aproveitando ali a oportunidade, pregaram não só para ele, mas para toda a sua família. Falaram de Jesus para eles. E o versículo 33, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, porque Paulo e Silas estavam machucados, estavam cheios de vergões. Então aquele carcereiro convertido, recém-convertido, lavou-lhes os vergões, e a Bíblia diz que logo foi batizado, não somente ele, mas toda a sua casa. Após aceitar Jesus como Salvador, eles se submeteram ao batismo nas águas, e a Bíblia Sagrada diz então, ainda levando-os para a sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Irmãos, verdadeira conversão. O homem realmente se converteu, aceitou Jesus como Salvador e teve uma vida transformada na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas irmãos, eu não vou falar hoje sobre Paulo e Silas. Hoje nós vamos falar sobre o carcereiro de Filipos. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre alguma coisa importante nesse texto aqui, sobre as 5 coisas que o carcereiro não sabia. Ele trabalhava ali no cárcere, ele tomava conta do cárcere, ele era um oficial ali no cárcere, ele era um homem que andava armado, era uma pessoa de autoridade naquele momento, mas tinha pelo menos 5 coisas que aquele carcereiro não sabia. E eu vou dizer para você quais são. Irmãos, em primeiro lugar, o que o carcereiro não sabia, que aqueles 2 presos eram homens de Deus. O carcereiro não sabia que ele não estava lidando com pessoas comuns. Irmãos, o carcereiro não sabia que ele estava lidando com homens de Deus, pessoas salvas e remidas pelo sangue do Senhor. O carcereiro não sabia que ele estava lidando naquele momento com 2 homens especiais, com as meninas dos olhos de Deus. Irmãos queridos, isso também faz diferença na nossa vida. Nós somos especiais na presença do Senhor. Eu sou especial na presença do Senhor. Eu tenho certeza que você é uma pessoa especial na presença de Deus. Irmãos, por que será que aconteceu aquele terremoto? Por que será que Deus permitiu que aquele terremoto localizado e personalizado acontecesse naquela hora?
Por que será que Deus permitiu aquele alvoroço acontecer naquele momento? Por quê? Porque ali, além dos outros presos, existia 2 pessoas especiais para Deus. 2 pessoas diferentes para Deus. Foi por isso que aquilo ali aconteceu. Se você não está entendendo ainda o que eu estou querendo dizer, Deus mexe com estruturas por causa de você. Deus mexe com organizações por causa de você. O que foi que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, o que foi que Deus falou para Ló? Ou falou para Abraão, né? Quando Abraão questionava a Deus: Senhor, se estiver 10 pessoas em Sodoma, em Gomorra, o Senhor vai livrar a cidade? Vou. Se tiver 5 pessoas que te servem, o Senhor vai livrar Sodoma e Gomorra? Vou. Se lá, Senhor, tiver 1 pessoa que serve ao Senhor, o Senhor vai livrar a cidade? Vou. Irmãos, onde você estiver, é feita a diferença. Onde você estiver, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Aonde você estiver, Deus vai mexer com as estruturas para que o nome dele seja glorificado. Irmãos, nós somos alvos das bênçãos de Deus. E é isso que o carcereiro não sabia. O carcereiro não sabia disso, que ali existia 2 presos que eram homens de Deus. E eles haveriam de fazer a diferença naquele lugar. Irmãos, em segundo lugar, o que aquele carcereiro não sabia? Ele não sabia que verdadeiros cristãos superam todas as circunstâncias. Além de apanhar. Olha que coisa interessante. Se você ler o capítulo todo, 16 aí, nós já falamos sobre isso uma outra ocasião, né? Irmãos, além de apanhar por amor a Jesus, além de sofrer por amor a Jesus, além de serem açoitados por amor a Jesus, além de serem presos por amor a Jesus, irmãos, eles superaram todas as circunstâncias. Até a morte Paulo superou. Ele estava pronto até a morrer por amor a Jesus, se fosse necessário, como de fato morreu. Então, amados, o carcereiro de Filipos, ele não sabia de uma outra coisa: que os cristãos, irmãos, eles superam todas as circunstâncias. Moisés superou a circunstância diante do Mar Vermelho. Daniel superou a circunstância diante da cova dos leões. E você também, se você for um homem de Deus de verdade, se você for uma mulher de Deus de verdade, se você for uma pessoa fiel de verdade, como nós estudamos hoje de manhã na escola bíblica, sobre a fidelidade diante de Deus. Se nós formos fiéis na presença de Deus de verdade, nós superaremos as circunstâncias da vida. Pode vir o problema financeiro, nós vamos superar. Pode vir um problema familiar, nós vamos superar. Pode vir uma calúnia contra nós, nós vamos superar. Pode vir um linguarudo contra nós, nós vamos superar. Irmãos, o inimigo, ele pode armar uma armadilha para nos derrubar, nós vamos superar, porque nós somos homens de Deus. Somos servos de Deus. Somos pessoas que servem a Deus de verdade. Então as circunstâncias serão superadas em nome de Jesus. Ai, pastor, mas eu não aguento mais. Aguenta sim. Se você é um homem de Deus, você vai superar. Ah, pastor, mas eu não aguento mais. Aguenta sim. A Bíblia diz que Deus, ele não permite prova maior do que nós podemos suportar. É bíblico isso. Mas pastor, mas eu não estou aguentando mais. Aguenta sim. Você é um homem de Deus.
Você é um servo de Deus. Você é como o cedro do Líbano. Você é como aquela árvore de raiz profunda. Você é como a palmeira, que ela se curva, mas ela não se quebra, porque ela tem a raiz profunda. E se você tiver essa raiz profunda, você vai conseguir superar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e a segunda coisa que o carcereiro não sabia, que ali existiam duas pessoas que superariam qualquer circunstância que viesse sobre eles. E como de fato eles superaram em nome de Jesus. Terceiro, a outra coisa que o carcereiro de Filipos não sabia, que o Deus de Paulo e Silas é Deus de milagres. Repita comigo: o Deus de Paulo e Silas é Deus de milagres. Ele é Deus de milagres. Irmão, se eu fosse aqui abrir a oportunidade para as pessoas contarem testemunhos, quantas pessoas viriam aqui na frente contar testemunhos de milagre que Jesus fez, de porta que Deus abriu, de milagres mesmo, milagres extraordinários, né, André? Deus não é Deus de milagre mesmo? É Deus de milagres. Irmãos, às vezes a pessoa não sabe, mas Deus é Deus de milagre. É Deus que faz coisas. O que é um milagre? O milagre é a quebra da lei da natureza diante de uma força sobrenatural. Isso é milagre. É por isso que milagre não tem explicação. Todos os pregadores geralmente falam isso. Milagre não se explica. O milagre, ele é pela fé. Então, milagre é a quebra da lei da natureza por uma força sobrenatural. E o que é essa força sobrenatural? É Deus. Irmãos, Ele quebra a lei da natureza. Se a lei da natureza fala isso, Deus fala não é, e não é, e acabou. Irmãos, se a lei da natureza fala aquilo, Deus fala não, não é. É Ele que manda, é Ele que ordena, é Ele que fez, é Ele que fabricou, é Ele que ordenou. Irmãos, é por isso que às vezes o exame médico diz assim, mas Deus fala não, vai ser assim, vai ser diferente. Ah, mas o médico falou que é assim, mas a lei da natureza foi quebrada pelo próprio Deus que fez a lei da natureza. Irmãos, foi o que aconteceu com Pedro quando estava pescando e não pegava nada. Não pegava nada. O que foi que Jesus chegou? Vocês não pegaram nada? Vocês já estão lavando a rede para ir embora? Ah, Senhor, nós estamos lavando a rede porque a gente não pegou nada a noite toda. Vamos ficar aqui fazendo o quê? Nós vamos embora. Nós vamos embora. Jesus falou assim: não, vocês não vão embora não. Vocês vão fazer o seguinte: joga a rede do outro lado para vocês verem. Quando eles jogaram a rede do outro lado, a Bíblia diz que a rede saiu lotada de peixes, de forma que eles precisaram chamar alguns outros barquinhos para ajudar a carregar aqueles peixes que eles haviam pegado. Irmãos, a lei da natureza foi quebrada ali. A lei da natureza, a natureza não tinha peixe ali, mas quando Jesus chegou, falou: pode jogar porque tem peixe aí. Irmãos, e eles jogaram, pá, saiu aquele monte de peixe pulando sobre a rede. Deus, irmãos, Ele é Deus, Ele faz milagres, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então eu tenho um recado de Deus para você. Eu tenho um recado de Deus para você. Se o diagnóstico médico para você é de uma determinada doença, de uma determinada coisa, eu creio que o Deus que faz milagre, Ele pode quebrar aquela lei da natureza ali. E Ele pode reverter essa situação em nome de Jesus.
Se você está desempregado, mas pastor, eu já saí na cidade toda procurando emprego, eu já bati em todas as portas procurando emprego, eu já entreguei currículo na cidade inteira, já falaram para mim que não adianta, que está difícil mesmo. Se você é servo de Deus de verdade, e se você crê em milagres, Deus vai quebrar essa lei da natureza aí, e o milagre vai acontecer. E você vai arrumar um serviço, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, o carcereiro de Filipos, ele não sabia disso. É a terceira coisa que ele não sabia, que o Deus de Paulo e Silas é Deus de milagres. E o terremoto que aconteceu ali foi um milagre. Foi um milagre. Não era para ter acontecido aquele terremoto, mas Deus fez acontecer. Deus entrou no meio e fez acontecer, para que a família daquele homem fosse salva, e o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Irmãos, é Ele que abre todas as portas. Ele é capaz de promover terremoto somente para libertar o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em quarto lugar, a outra coisa que o carcereiro de Filipos não sabia, é que o suicídio jamais foi e jamais será uma solução para os problemas da vida. O suicídio nunca foi e nunca vai ser a melhor solução para um problema ou para os problemas da vida. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Hoje nós vemos por aí quantas pessoas tirando a vida, pensando que é a solução. O diabo, irmãos, ele manda a pessoa pular lá do prédio, para que o problema dele seja resolvido. O diabo, ele manda a pessoa se enforcar, para dizer que o problema dele ou dela vai ser resolvido. O diabo manda a pessoa dar um tiro no ouvido. Olha, dá um tiro no ouvido, que todos os seus problemas vão se acabar. Todos os seus problemas vão desaparecer. Mentira do diabo. É aí que os problemas vão aparecer. É aí que o negócio vai ficar pior ainda. Irmãos, aquele carcereiro, quando ele viu que todos os presos, quando ele viu que o terremoto aconteceu, e ele achou que todos os presos haviam fugido, a Bíblia diz que ele tirou a espada e ele tentou matar-se. Mas naquela mesma hora Paulo disse: não, peraí, não faça isso não. Essa não é a solução para o seu problema não. Não faça isso não. Não vai resolver o seu problema não. Olha, o problema seu vai ser resolvido de outro jeito. É Deus que está no meio do negócio aqui. Não faça isso não. Você vai estragar tudo. Você vai pôr tudo a perder. Então, aquele carcereiro de Filipos, ele não sabia que o suicídio jamais seria a solução para o seu problema. Irmãos amados, olha que coisa interessante aqui. Se um dia o diabo cochichar isso no seu ouvido, se um dia passar isso pela sua cabeça, repreenda em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus, porque essa não é a solução que Deus tem para a sua vida não. Deus tem plano na tua vida, sabia disso? Como teve na vida de Paulo, como teve na vida de Silas, como teve na vida de Moisés, de Noé, de Abraão, de Jacó, de Isaac. Deus tem planos na sua vida. Deus ainda tem muito mais para fazer na sua vida. E você ainda vai glorificar o nome do Senhor. Você vai exaltar o nome do Senhor. Você vai bendizer o nome do Senhor. E você ainda vai se tornar um grande pregador da palavra em nome de Jesus. Toma posse disso em nome de Jesus. Irmãos, em último lugar, terminando. A outra coisa que o carcereiro de Filipos não sabia é que existe uma resposta
para as mais intrigantes perguntas que a pessoa venha fazer. Vou repetir. Existe uma resposta para as mais intrigantes perguntas de qualquer pessoa. Seja qual for a pergunta que você está fazendo, Deus tem a resposta. Eu posso não ter a resposta, mas Deus tem. Eu posso não ter o que dizer, mas Deus tem. Porque é Deus que cuida de todas as coisas. É Ele que controla todas as coisas. É Ele que dirige todas as coisas. Irmãos, a pergunta daquele carcereiro foi: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Foi a pergunta que ele fez. Olha a pergunta: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta que Deus colocou na boca de Paulo foi essa: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O que é que você está perguntando para Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que será que o meu filho está assim? Por que será que a minha filha está assim? Por que será que as portas se fecharam? Por que será que eu estou me sentindo desse jeito? Eu nunca fui assim. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem um corinho que a gente cantava antigamente que dizia assim: conta para Jesus onde é a tua dor, que Ele te ajuda a carregar a cruz. Os irmãos mais antigos da igreja aí, né, Rosângela? Os irmãos mais antigos da igreja aí sabem desse corinho. Conta para Jesus onde é a tua dor, que Ele te ajuda a carregar a cruz. Então, conta para Jesus a tua dúvida. Conta para Jesus os seus porquês, que Ele vai te responder. E o nome dEle vai ser glorificado. Amém?